Olá, bem-vindos à nossa nona aula de Git. Nessa aula nós vamos falar como ligar um repositório remoto a um repositório local. Nessa aula nós vamos ver o comando git remote add, passando o repository name, que é o nome do repositório local, o nome do nosso repositório remoto e a URL do nosso repositório remoto. Depois nós vamos ver o comando git fetch. Vamos ver o comando git pull e também vamos ver esse comando com a opção "-allow unrelated histories", onde eu vou explicar para vocês qual a importância desta configuração. E vamos ver também o comando git push, que serve para enviar as informações do repositório local para o repositório remoto. Então, para começar, nós vamos vir aqui no nosso repositório local que nós criamos no nosso repositório remoto, desculpem, que nós criamos na aula anterior. Nós vamos vir aqui no botãozinho de clone or download, vamos copiar, né, o endereço deste repositório. Então, vou clicar aqui na opção de copiar e vou voltar lá no nosso repositório local, que é o repositório de exemplo que nós estamos utilizando desde a terceira aula. E aqui eu vou executar o seguinte comando: git remote add origin e vou colar aqui o caminho, né, o link ou o endereço do meu repositório remoto, a URL do meu repositório remoto. Então, o comando git remote add, ele vai adicionar o endereço de um repositório remoto e eu passo para esse comando, né, qual é o nome ou qual é o apelido que eu quero dar para o meu repositório remoto, para mim não precisar ficar informando toda vez, né, a URL dele. Então, eu só vou precisar informar a URL uma vez aqui. Então, aqui eu estou indicando que o nome que eu quero usar é o apelido origin. Tá? Eu posso colocar aqui no lugar de origin qualquer outro nome, mas origin é um nome padrão utilizado muitas vezes em vários repositórios. Então eu vou executar esse comando e automaticamente eu já tenho então agora vinculado o meu repositório local e o meu repositório remoto. Vou dar o comando aqui git remote list. Deixa eu ver aqui, remote, -v, ele me traz aqui então a opção e me mostra qual é o caminho do meu repositório remoto. Vou dar um clear aqui. E agora então que eu tenho o meu repositório remoto e o meu repositório local vinculados, eu preciso então fazer com que o meu repositório local conheça, né, as informações dos metadados que já existem lá no meu repositório remoto. Para isso, nós usamos o comando git fetch origin, né? Então, estou dizendo para ele ir lá e baixar as informações desse repositório e trazer essas informações para o meu repositório local. Dá um Enter aqui. E ele executou o comando e verificou então que existe, né, um branch master, né, lá no meu repositório remoto. Então eu trouxe aqui origin/master. O próximo passo, né, é o quê? Eu baixar os arquivos que estão no meu repositório remoto para o meu repositório local. Se a gente vier aqui no repositório remoto, nós vamos ver que ele tem dois arquivos, o arquivo de licença e o arquivo readme, né? Nós precisamos baixar esse arquivo inicialmente para o nosso repositório local.
Então, para isso, né, nós vamos usar o comando git pull origin master, né? Ou seja, eu quero baixar as informações do meu repositório remoto que estão no branch master. Eu vou executar esse comando e eu vou ter aqui uma mensagem de erro, né? Nesse caso, eu tenho uma mensagem indicando que não foi possível baixar as informações porque o histórico entre o meu repositório remoto e o meu repositório local está divergente, né? Ou seja, no meu repositório local, vou dar aqui o comando git log, eu tenho todo esse histórico de commits aqui. Já no meu repositório remoto, o único histórico que eu vou ter é o histórico de um único commit, que foi o commit inicial criado quando eu criei o repositório aqui, né? Então, para isso, para resolver esse problema, né, eu preciso, então, executar o comando git pull, passando para ele uma opção especial para ele ignorar esse dessincronismo entre os dois repositórios. Então, para isso, eu vou vir aqui e vou dar o comando git pull origin master, vou colocar a opção ---- allow unrelated histories. Vou executar novamente o comando. Ele vai dar a opção de merge e tenho aqui então os dados baixados, né? Se eu olhar aqui, ele diz que criou um arquivo chamado license e criou um arquivo readme para mim também. Se eu olhar agora aqui no meu histórico, aqui nas informações do meu projeto, eu tenho então aqui o arquivo readme e tenho o meu arquivo de licença também, né, com a licença do MIT, que são exatamente os arquivos que vieram do meu servidor remoto para o meu servidor local. Então, toda vez que eu precisar baixar os arquivos do meu servidor remoto para o meu servidor local, para o meu repositório local, eu vou usar o comando git pull origin master, certo? Eu não vou precisar das próximas vezes usar o comando ---- allow unrelated histories, né? Esse foi só dessa vez para nos auxiliar naquele problema do dessincronismo dos logs. Se eu vier agora aqui e dar o git log, né, eu vou ver que ele também vai ter aqui, então, o commit feito lá pelo repositório remoto. Então, agora todos os meus logs estão sincronizados. O próximo passo é o quê? Eu pegar as informações que estão no meu repositório local e enviar essas informações para o meu repositório remoto. Para fazer essa operação, nós vamos usar o comando git push. Eu vou dar um clear aqui e vou executar o comando. Git push, ou seja, enviar para o repositório de apelido origin, o branch master, que é o branch padrão que a gente está trabalhando aqui por enquanto. Vou executar um enter. No meu caso aqui, como eu estou usando o Linux, ele vai pedir aqui na minha linha de comando o nome de usuário e posteriormente a minha senha do GitHub. Vou colocar aqui o nome de usuário, vou digitar a minha senha. Feito. Ele pegou então e está indicando aqui que
enviou os arquivos, né? Escreveu com sucesso 100% dos arquivos escritos lá no meu repositório remoto, né? Caso você esteja usando Windows, pode ser que nesse momento aqui de pedir o usuário e a senha, ele abra uma janelinha nova ali para você digitar em uma nova janela as informações do usuário e da senha. Então, se eu voltar agora aqui no meu repositório remoto e eu atualizar a minha página, eu tenho aqui então todas as informações que estavam lá no meu repositório local. Então, esta foi a aula que mostrava como ligar um repositório remoto a um repositório local. Nos vemos na próxima aula.